Obrigada a todo mundo que está chegando. É muito legal poder dividir essas informações com vocês, e depois a gente vai deixar gravado, divulgar, acho que nas nossas redes, onde a gente puder, porque realmente a intenção é divulgar informação, é fazer essa informação chegar nas pessoas, para não ter surpresa do outro lado da moeda, que é o lado da moeda que normalmente, que é o que a gente lida, nós três somos advogadas de família, então, assim, apesar da gente lidar também com contratos de casamento, o tal do prenup, a gente lida, acho que é o quê? 95% dos casos é separação. E aí, exato, principalmente, eu que estou aqui no Canadá, que vem gente que casou no Brasil, chega aqui na hora da separação, nossa, é uma surpresa o resultado e como é que é feita a separação. Então, a intenção realmente é evitar essa parte. E fazer essa troca de informações, né, Camila? Mas lembrando que não se trata aqui de legal advice, na verdade é só esse bate-papo mesmo, e o ideal mesmo é que seja consultado um advogado de sua confiança, cada um busque o seu conhecimento e a pessoa da sua confiança. E na verdade tem muita coisa que pode ser feita ao longo do casamento, antes de separação, antes de qualquer um estar cogitando separação, para proteger, para se informar, né? Então, na verdade, é realmente um trabalho preventivo. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar. Nós vamos começar. Eu estou tentando aqui liberar o chat, mas não estou conseguindo. Vocês desculpem a gente aí, qualquer probleminha técnico, porque normalmente a gente faz pelo Zoom, né? E aqui no Meet nós não estamos conseguindo liberar. Tudo bem, mas tem o Q&A, tem uma parte de perguntas e respostas, podem usar. Depois a gente aceita as perguntas. Que a gente está recebendo essas perguntas, e aí a gente vai respondendo conforme fizer sentido, então no final a gente vai para essas perguntas e responde o que der. Lembrando que a gente não pode responder nada de caso específico, né? A gente não está aqui para dar aconselhamento jurídico. Exatamente. Nós optamos por dividir em 3 blocos. Nós vamos iniciar falando sobre o casamento internacional e a sua validade, e assim nós vamos seguir, né? E falando sobre o casamento internacional, uma questão que sempre surge aí é se um casamento realizado no exterior por brasileiros, ele é automaticamente válido no Brasil. Elisângela, e aí, Bruna? Só um minuto. Deixa só a gente se apresentar rapidinho, porque tem gente que não conhece todo mundo. É que eu vi muitos nomes conhecidos que conhecem a gente, mas tem gente que não conhece. Então, só um minutinho cada uma para se apresentar. Bruna, vai você. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou advogada de Direito de Família e Sucessões aqui no Brasil. Atuo nessa área mais ou menos há uns 7 anos. Faço parte do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui, e estou aqui para trazer um pouquinho para vocês da parte que eu atuo aqui no Brasil, né? A gente vai fazer essa troca aqui, Brasil e Canadá. A Li, que participa dos dois, né, Li? Está no Brasil e está no Canadá, está morando no Canadá e atua aqui também. Pode seguir, Li. Eu sou Elisângela Lorenzetti, atualmente moro no Canadá, mas ainda continuo com escritório no Brasil. Sou especialista em Direito de Família e Sucessões no Brasil, e aqui eu tive a honra de trabalhar como law clerk da Camila, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre o direito de família aqui no Canadá. E, como eu disse, né, ter a Camila ao meu lado é uma honra. E a Bruna também demais. Então, assim, a gente sempre faz trocas aí de casos, de figurinhas, de informações, então sempre muito bom. A Bruna é uma grande parceira minha, nós trabalhamos juntas durante muitos anos e hoje continuamos atuando como parceiras. E a Camila dispensa comentários para quem está aqui no Canadá, sabe o trabalho que ela desenvolve aí em direito de família. Obrigada, Elisângela. Eu tive o privilégio de ter a Elisângela como minha law clerk.
e vou para sempre sentir muita falta, ou quem sabe um dia ela volta. Quem sabe ela volta como advogada para a gente dividir as casas. Mas eu aprendi muito com ela por conta da perspectiva dela do Brasil, apesar do meu diploma de Direito ser do Brasil, tem muitos anos isso, e eu nunca cheguei a advogar como advogada de família no Brasil, eu trabalhava no Ministério Público. Depois da minha imigração, depois que as coisas assentaram, eu peguei minha licença aqui e já fui direto trabalhar com família. Para mim, nunca foi de verdade uma opção trabalhar em outra área do direito. E eu acho que assim, o que a maioria dos meus clientes falam é que eles se sentem muito ouvidos por mim. Eu acho que tem a ver com a minha experiência de vida, né? Meus pais se separaram, então eu fui sempre filha de pais separados. Eu me separei, passei pelo processo litigioso de separação no Canadá, e como advogada tive experiência, como parte, eu como advogada tive experiência em mediação, em arbitragem, em litígio, negociação, e agora eu ofereço também serviço de colaborativo, que é uma área diferente, depois a gente vai fazer, quem sabe, um outro webinar sobre isso. Mas então, apresentadas que fomos, vamos lá, Elisângela. Vamos lá, vamos iniciar aqui, né, nesse momento, tratando sobre o casamento internacional e sua validade. E aí eu jogo a bola no colo da Bruna. Bruna, um casamento realizado no exterior por brasileiros, ele é automaticamente válido no Brasil? Então, é uma dúvida bem frequente, né? O casamento, ele é válido aqui no Brasil, só que o que as pessoas não sabem é que ele precisa ser registrado, ele precisa ser feito um translado no consulado brasileiro ou no local onde esse casamento foi realizado. Então, se ele foi feito aí no Canadá, no consulado aí, ou no consulado mais próximo, e depois ele precisa ser transcrito aqui no Brasil. E muitas pessoas não fazem isso. Aí tem uma outra dúvida que surge, se é obrigatório fazer essa transcrição, né, Liz? Fala um pouquinho para a gente. Exatamente. E aí, o que a gente fala? Não é que ele é obrigatório, mas se você quer que que o casamento realizado no exterior, ele tenha eficácia jurídica no Brasil, ele precisa ser registrado. E isso, onde que ele vai acabar gerando o problema, se a gente não faz esse registro? Eventualmente, no recebimento de uma herança, inclusão de sobrenomes, uma coisa que é comum acontecer, e a gente já presenciou isso, aqui as pessoas casaram no Canadá, correto? Porém, no Brasil, se declaram como solteiros, e aí começam a comprar bens no Brasil, como solteiros. E o outro cônjuge não tem nem ideia sobre esses bens. E no futuro vem um divórcio e acaba sendo prejudicado o cônjuge, porque não tinha nem conhecimento desses bens. Então, acaba gerando muitos problemas, né, quando não é feito essa legalização perante o Brasil. E, em algumas situações, isso pode vir a gerar até, se eventualmente a pessoa casou aqui, daí volta para o Brasil, casa lá de novo, sem ter feito toda a questão, e aí já vai incorrer em crime de bigamia, pode incorrer também num crime de falsidade ideológica. Então, assim, as consequências são sérias. Né? Agora, sim, uma coisa que tem que deixar lembrado, né, Bruna? Se o casal ele voltar a residir no Brasil, isso se torna obrigatório, tá? Então, assim, para deixar bem claro, é obrigatório o registro do casamento no Brasil se as partes casaram no Canadá, continuam morando no Canadá? Não, não é obrigatório, é recomendável por várias questões. Agora, se o casal casou aqui e voltou para o Brasil, se torna obrigatório. Esse exemplo que a Ali deu é recorrente, nós já tivemos caso prático aqui, né? É uma proteção, porque se a pessoa se casa em outro país, o cônjuge adquire bem no Brasil, exemplo, a outra parte nunca vai ficar sabendo, o outro cônjuge nunca vai ficar sabendo. Só se algum dia surgir essa curiosidade de fazer uma pesquisa patrimonial, que foi o que aconteceu no caso que nós tivemos, descobriu vários imóveis aqui no Brasil, a pessoa se declarando como solteira.
como não teve essa regularização, não teve essa averbação nem no consulado, nem no cartório aqui, a esposa, que foi, né, o nosso caso, nunca ia descobrir. Então, por isso a importância de ter tudo certinho. E aí, num divórcio, até você conseguir comprovar tudo que existe, em caso de herança também, né? Então, se você tem patrimônio no Brasil, se tem perspectiva de receber herança de pai, de mãe, é extremamente recomendado que seja feita essa averbação, que seja feita essa regularização, para você ficar com o seu estado civil correto. Senão, se a gente fala, você fica com o casamento certinho no Canadá e aqui fica com o estado civil errado, né? E a gente só percebe, só vai atrás de resolver quando surge o problema, que é quando tem uma herança para receber, quando chega o divórcio, né? Quando acontece de se divorciar, aí que a gente vai atrás para regularizar, para fazer essa averbação. E é importante, né, Bruna, quando for para fazer essa regularização, primeiro tem que registrar no consulado, como você já mencionou, e depois tem que transcrever no Registro Civil do Brasil, né, no primeiro domicílio do casal, ou em caso, né, no Distrito Federal, no primeiro cartório Distrito Federal. Né? Isso, são 2 passos. Bruna, Primeiro, pode falar. Tem uma pergunta que surge aqui, e vai surgir essa pergunta também sempre para a Camila. Qual o meu estado civil no Brasil se eu me casei no Canadá e não fiz essa averbação? Essa vai surgir a mesma para a Camila, né? As pessoas brincam. Se eu me casei no Canadá e não averbei no Brasil, sou solteira no Brasil, né? A verdade é que a gente é casado em qualquer lugar do mundo. Então, se eu me casei no Canadá, não averbei no Brasil, eu sou casado em qualquer lugar do mundo. A única questão que nós falamos é que você está com seu estado civil irregular, né? Você não averbou, não regularizou, e isso pode dar problemas futuros. Como nós falamos, adquiriu bem, precisou receber uma herança, se divorciou. Deixa eu só aceitar aqui um minutinho. Já foi, pode ir. Se divorciou, precisou fazer uma partilha de bens, você vai ter que fazer 2 passos. Um averbar o casamento, o outro depois averbar o divórcio. Mas é casado em qualquer lugar do mundo. Sem contar que se você declara solteiro no Brasil e você já é casado no Canadá, isso é falsidade ideológica, né? Que acaba sendo um crime no Brasil. Exatamente. E Camila, e o inverso? Como que é? Qual é o estado civil no Canadá se eu só me casei no Brasil? Então, o estado civil, como a Bruna falou, se você é casado em qualquer lugar do mundo, você vai ser casado no Brasil, não tem como escapar. Né? Então, casou no Brasil, veio para o Canadá, casado você é no Canadá. Não é porque você posou aqui no Canadá que você virou solteiro e pode curtir a vida doidada. Você continua casadinho. A única diferença é que aqui não existe esse conceito de averbação, de ter que validar um casamento, né? Independente da cidadania. Então, você é casado no Brasil, veio para cá, casado, você continua, vai declarar imposto de renda como casado, vai, na hora que for comprar alguma coisa, se tiver alguma obrigação de avisar o seu cônjuge, da assinatura do cônjuge, é como se você tivesse casado no Canadá. Mas não existe essa formalidade que se espera no Brasil de brasileiros de que você vai ter que averbar esse casamento feito no exterior. Não. É casado, você vai ter a sua certidão de casamento lá do Brasil, o que você pode talvez vir a precisar, dependendo das transações que você estiver fazendo aqui, é simplesmente uma cópia, na verdade, uma tradução juramentada. Desculpa, às vezes o inglês vem e aí o português fica quieto. Mistura, né? Então, assim, você pode precisar de uma tradução juramentada, mas a averbação não existe essa ideia aqui. Então, o estado civil é casado. Camila, e naqueles casos que a pessoa vem com um contrato de união estável, ele tem validade aqui perante a lei canadense? Então, o contrato de união estável não vai ter o mesmo efeito jurídico que é esperado que ele tenha no Brasil, né? Mas não é que a gente vá também totalmente ignorar. Então, por exemplo, se tiver uma discussão, se você estava em coabitação com uma pessoa por tantos anos ou não,
esse contrato vai servir como uma prova, como uma das muitas provas que você vai apresentar, para dizer, não, olha só, a gente tinha, tanto que lá no Brasil a gente fez esse documento e vai mostrar o documento. Agora, não vai ter a mesma validade jurídica, não vai ter os efeitos jurídicos que foi esperado quando foi feita essa união estável, e, na verdade, aqui não precisa ter, na verdade, nem no Brasil, né, que é até onde eu sei, mas esse documento não existe. Então, o que existe aqui é um documento privado, que é um contrato de coabitação, cohabitation agreement, que pode ser feito. Mas não é um documento que é na escritura pública, não é um documento público, é realmente um documento privado entre as partes que pensaram nas questões lá em relação à eventual separação e fizeram esse documento. Então, basicamente, o contrato de união estável aqui não simplesmente vincula igual no Brasil, né? Por exemplo, não. No Brasil aqui a gente consegue estipular regime de bens no contrato de união estável. Aí, se fizer um contrato, não vai ter a mesma validade. Até porque eu não sei como que funciona aí a questão de regime de bens. Se eu estipular um regime de bens aqui no Brasil e tentar trazer isso para a justiça canadense, isso não vai ter força vinculante. Só para entender. Então, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, essa questão do contrato realmente é simplesmente um documento que vai mostrar a intenção e a realidade daquele momento de quando vocês assinaram, mas não vai ter os mesmos efeitos jurídicos daqui. Aliás, de uma maneira geral, é sempre bom ficar muito ligado com qualquer contrato feito no exterior. Né? Não só em relação a casamento, mas qualquer contrato que você fez no exterior e que você espera que tenha algum efeito jurídico numa outra jurisdição, vai atrás de advogado e vai entender o que precisa ser feito para esse contrato ter efeitos jurídicos onde você está. Isso vale para testamento, isso vale para união estável, isso vale para prenup, e isso vale, acho que, para muitos e muitos contratos que as pessoas podem fazer entre si. Não é tão fácil tentar ter o jeitinho brasileiro, igual as pessoas tentam aqui, né, Camila? Aproveitando o gancho, já vamos passar então para o nosso segundo bloco, que a gente vai tratar sobre regime de bens e as implicações patrimoniais. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que a gente foi aqui conversando, quiser colocar aqui para a gente, tem uma abazinha que vocês conseguem colocar aí as perguntas para nós. Bruna, no caso de um casamento realizado no exterior, onde a certidão de casamento não fala sobre o regime de bens, qual é a regra geral aplicada no Brasil? Qual que é o entendimento predominante do Brasil com relação a isso? Aqui no Brasil, nós temos a regra geral, né, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, quando vocês fazem a averbação no consulado e transcreve aqui no Brasil uma certidão de casamento, e essa certidão de casamento vem sem regime de bens, embora a gente tenha a regra geral, que é a comunhão parcial de bens, a gente fala que os juízes ficam em um limbo jurídico, né? Porque nunca se sabe o que aplicar. Não se aplica de forma automática o regime da comunhão parcial de bens e acaba trazendo uma insegurança jurídica muito grande para as partes, tá? Se é um divórcio, se é um inventário, fica em uma incerteza muito grande. Embora a gente tenha artigo, tenha jurisprudência que fala que a regra é ao regime da comunhão parcial, tá? Pensando nisso, nós tivemos a resolução 155 do CNJ, que traz a possibilidade, por exemplo, eu sei que aí no Canadá vocês não têm regime de bens, me parece, né? Depois a Camila vai falar em Ontário. Em Ontário. Depois vocês vão falar um pouquinho disso. Então, pensando nisso, o CNJ fez uma resolução, que é a resolução 155, que traz a possibilidade das partes, quando for fazer a transcrição desse casamento no consulado e aqui no Brasil, optar por um regime de bens. Então, você consegue fazer esse planejamento. Então, eu tenho bens no Brasil, eu tenho casa, eu tenho patrimônio aqui. Mesmo que eu casei sem regime de bens voluntário, no Brasil, eu consigo optar por um regime. Então, eu consigo optar pelo regime da separação de bens, pela comunhão universal,
da comunhão parcial de bens, eu consigo fazer essa escolha, tá? É importante que essa escolha seja feita lá no consulado. Na hora de transcrever esse casamento no consulado, já precisa ser feita essa escolha lá e depois transcrever aqui no Brasil esse regime. Então, a gente tem essa opção de fazer essa escolha, tá? Não é recomendado transcrever a certidão sem nenhum regime de bens, porque fica aí, traz uma insegurança muito grande em caso de divórcio ou de recebimento de herança. E é importante, assim, em algumas situações, né, tem que ser feito pacto antinupcial para poder fazer esse registro. Então, é o que a gente sempre fala, consulte sempre um advogado de sua confiança, para tirar as suas dúvidas antes de fazer a transcrição desse casamento, porque depois que ele tiver feito a transcrição, se as partes quiserem alterar o regime de bens, somente vai ser possível através de uma ação judicial de alteração de regime de bens, tá? Que é uma modificação. Tem alguns lugares que começaram a aplicar, né, a vontade das partes, fazendo essa alteração diretamente no cartório, mas isso, assim, via de regra, digamos que 90%, 95% dos cartórios não aceitam e deve ser feito perante a justiça mesmo, por conta da necessidade de publicidade e preservação de direitos de terceiros. Mas, Bruna, eu tenho uma pergunta. Quando faz a transcrição, que você falou, é importante na hora que fizer a transcrição, fazer a escolha do regime de bens. É possível fazer a transcrição sem fazer a escolha do regime de bens? É possível. Tem muita gente que faz. Tem muita gente que faz. Não é uma pergunta obrigatória que você tem que responder no momento da transcrição? Não, eles transcrevem. Porque você vai mandar você vai entregar sua documentação e eles fazem de acordo com o que eles receberam. Então, por exemplo, vai vir aqui do Canadá a certidão de casamento, porque a gente tem que fazer a tradução dela, tem que fazer a certificação, ela não vem com regime de bens. Daí, a hora que você leva lá para o consulado vai fazer exatamente naqueles termos. Entendi. Que já está lá. Se você não tem uma orientação jurídica, né, e não tem conhecimento, que você tem essa opção de optar por um regime de bens diferente, né, porque tem países que você pode escolher o regime de bens. Você só transcreve aquilo que está na certidão no país que você casou. E aí, aqui no Brasil, vai ficar valendo, e depois, para você mudar isso, você precisa entrar com uma ação judicial para alterar aí esse regime de bens. Entendi. E uma coisa que vale, desculpa, Camila, acho que te interrompi. Uma coisa que vale não só aqui para o Canadá, mas para qualquer país, mesmo que um determinado país ele tenha o regime de bens, ainda assim é possível fazer alteração desse regime, se for a vontade das partes na hora da transcrição, tá? Com o Brasil. Ou seja, por exemplo, você casa num país ou numa província canadense, onde você pode fazer a escolha do regime de bens, você escolhe um que seja equivalente à comunhão total, e aí na hora de transcrever para o Brasil, você pode falar que é separação. Isso, total, separação total. Porque às vezes a comunhão não vai se adequar para o patrimônio que você tem no Brasil. Né? Às vezes, para o patrimônio que você constituiu no Brasil, a separação de bens vai ser mais adequada. Então, você pode fazer essa opção. E aí, cada regime de bens vai valer para os bens daquele país, daquela jurisdição. Isso. Sim, mas isso gera muita discussão, Camila, muita discussão, porque, via de regra, o Brasil, a competência dele, digamos, absoluta, é com relação a imóveis, tá? Mas aí, por exemplo, a gente chega aqui, você vai abordar essa questão, eu acredito, entra a questão de equalização. Então, vamos passar para lá, vamos lá. Então, aí a gente vai... Esse assunto onde tem os problemas. Né? Só de competência, senão a gente deixa vocês aqui. Fica todo mundo doido. Por isso que é importante... Sempre, olha, eu tenho essa situação para ser resolvida. Antes de você resolver buscando o ChatGPT ou você pesquisando no Google, consulta um advogado, porque só ele que vai conseguir pegar o seu caso, analisar de acordo com a lei do país que você está morando, com a lei do país onde você tem patrimônio
também. Então, isso é muito importante. E uma consulta, assim como eu disse lá no começo, uma consulta preventiva é muito mais barato, muito mais eficaz do que uma consulta para resolver um problema depois. Então, realmente, assim, quando a gente se muda, a gente pensa onde é que eu vou morar, qual vai ser o aluguel, qual vai ser o trabalho, carteira de motorista, e eu não vejo ninguém pensando em como é que vai ficar a situação do meu casamento. Realmente eu nunca vi ninguém se informar sobre isso no momento da imigração. Mas, enfim, vamos lá para a próxima pergunta. Camila, essa pergunta é para você. Eu tenho um contrato, um pacto antinupcial no Brasil. Ele me protege aqui no caso de divórcio, aqui no Canadá? Então, eu nunca consegui achar especificamente uma decisão que trate Canadá e Brasil em nível de recurso para a gente ter uma ideia sobre isso. Tem uma decisão que tem bastante força, que é de Quebec para Ontário. Então, primeiro, uma informação geral, que é, no Canadá, apesar do casamento ser uma situação federal, ou seja, é a lei federal que determina casamento, né? O Divorce Act é uma legislação federal. O Divorce Act não trata de propriedade. Então, cada província que tem as suas legislações tratando de propriedade. Então, o que eu estou falando aqui vale para Ontário, que é onde eu tenho licença, e é onde a província para onde eu posso dar informações jurídicas. Quebec é outro tipo de sistema de propriedade, e as outras províncias todas, cada uma vai ter o seu próprio sistema. Então, a pergunta é sobre o contrato pré-nupcial no Brasil. Então, eu não sei uma resposta clara, já tivemos uma decisão e a resposta foi essa. Eu sei que tem uma decisão entre Quebec, um contrato que foi feito em Quebec, que é um sistema jurídico muito semelhante ao do Brasil, e que o casal se mudou para Ontário e se separou em Ontário. E o contrato não foi considerado válido, o contrato foi absolutamente desconsiderado, e eles se separaram pelas leis de Ontário, como se não tivessem nenhum tipo de contrato. Né? O que pode ser uma super frustração, e dependendo de que lado você está dessa briga, pode ser uma injustiça muito grande, né? Você pode se achar muito injustiçado, porque, né, na sua cabeça você foi ou a um cartório, ou a um advogado, e no momento que se casou e preparou um documento, e assinou um documento, e decidiu separar tudo. Normalmente, quando as pessoas fazem isso, é porque elas estão querendo separar a propriedade. E aí você se muda, né? Porque no mundo atualmente as pessoas se mudam, né? Mudam muito entre países e províncias. E aí, no momento de separação, na verdade, você tem um resultado absolutamente inesperado, que é uma surpresa, e que até você chegar a essa resposta, além disso, né, além de você ter que dividir bens que você não estava esperando dividir, você ainda gastou uma energia e um tempo e um dinheiro para brigar e ter essa resposta, né, se o contrato vai valer ou não. E uma coisa que poderia ter sido resolvida preventivamente com a mudança para Ontário, além de você pensar no aluguel, no trabalho, na licença e tudo isso, você vai pegar 1 hora com um advogado e entender o que eu preciso fazer. Entendeu? E aí talvez fazer um documento e tal, mas talvez um adendozinho naquele documento já fosse muito melhor para dizer, nós queremos que esse documento tenha validade em Ontário. Entendeu? Não estou dizendo que deveria ser tão simples, mas qualquer coisa que você faça, né, conscientemente pensando, a gente se mudou e a gente quer que continue tendo efeito aqui, já seria melhor do que simplesmente deixar em silêncio, né? E sem se informar como é que isso funciona aonde você está. Camila, só para entender, isso também se aplicaria para o caso de casamento? Então, sou casada no Brasil na separação total de bens. Me mudei, né, para o Canadá, para Ontário. Vale essa separação de bens? Já que em princípio, de novo, eu não tenho decisões judiciais que me respondam isso, mas o conhecimento que eu tenho e o que eu já ouvi nesse tipo de discussão de juízes é que o regime de casamento que a gente escolhe no Brasil nada mais é do que um mini contrato, né? Mas é um contratinho que a gente faz lá no momento que a gente está casando, né?
E a gente está decidindo quais as regras da lei que vão se aplicar àquela relação. E aqui em Ontário, a gente não escolhe regime de bens. Todo mundo que casa vai seguir a regra de Ontário, a não ser que faça um contrato de casamento. Né? E aí, no contrato de casamento, você pode determinar qual vai ser a regra. Ou seja, mesmo que você tenha casado no Brasil e tenha casado no Brasil com um regime específico de bens, se você se mudou para Ontário e se separou em Ontário, a lei de Ontário, os juízes de Ontário, todo mundo de Ontário vai dizer para você: aplica a regra daqui de Ontário no momento da separação, e a regra daqui é a tal da regra de equalização, mas eu acho que depois a gente vai falar, acho que eu posso falar agora. Pode falar agora. Então, aqui em Ontário, como é que a gente faz a divisão de bens no momento da separação? É o que a gente chama de equalização. Ou seja, a gente olha o que cada cônjuge acumulou ao longo do casamento. Então, um cônjuge acumulou 50 mil reais, outro cônjuge acumulou 70 mil reais. Então, os dois juntos acumularam 120 mil reais. Para a gente equalizar isso, cada um tem que sair do casamento com metade desse valor. Né? Então, um tem que sair com 60 mil, outro tem que sair com 60 mil. Quem acumulou mais, o que acumulou 70 mil, tem que pagar para o outro a diferença para os dois saírem com 60. Então, se eu ganhei 70, o outro ganhou 50, eu pago 10, nós dois saímos com 100. E como aqui, no momento da divisão de bens, no divórcio, a gente não está mudando propriedade de bem, a gente não está mudando titularidade. Então, se eu sou dona da casa, a casa continua sendo minha. Se você é dono do carro, o carro continua sendo seu. A gente não vai dividir a titularidade. A gente só está falando dos valores. E aí, por conta disso, o que o Ontário entende é que todos os bens em todo lugar do mundo entram nessa conta da equalização. Então, não adianta você chegar para um juiz aqui em Ontário e falar: não, mas seu juiz, esse bem está lá no Brasil, a jurisdição é do Brasil, e lá eu casei por separação total de bens. Então, quer fazer equalização? Faça a equalização dos meus bens aqui em Ontário. O juiz vai dizer para você: não, a gente faz equalização, a equalização é de todos os bens do mundo, então os seus bens no Brasil vão entrar nessa conta também. O que pode ser muito frustrante, mas, de novo, eu acho, talvez até, que se chegasse num nível mais alto, as duas jurisdições brigando, um juiz do Brasil puxando a sardinha para o Brasil, falando: a gente que vai mandar nos bens daqui, e o juiz daqui puxando a sardinha, dizendo: a gente que vai mandar nos bens do mundo todo, eu acho que é possível que os juízes, o ordenamento jurídico de Ontário acabasse cedendo para o ordenamento jurídico brasileiro para decidir os bens lá no Brasil. Mas até agora não tem essa decisão, né? Uma decisão custaria muito cara para conseguir, então eu nunca vi esse resultado. Mas eu tive clareza, eu tive respostas objetivas de juízes falando que não importa onde estão os bens, não importa onde foi o casamento, não importa um regime de bens diferente, separou em Ontário, aplica a regra de Ontário e a equalização. Tá. E é por isso que o tal do marriage contract, né, que é um contrato de casamento, que em Ontário pode ser feito a qualquer momento antes da separação. Então, não é um prenup é um termo americano, não precisa necessariamente ser feito antes do casamento, pode ser feito um dia antes da separação. E aí, no marriage contract, você tem a grande possibilidade de decidir como é que vai fazer a divisão de bens, dos seus bens. Entendi. Por isso, né, Camila, que aqui, só um minutinho, Bruna, e já eu faço a pergunta da Rebeca também. Isso mesmo. Que aqui acaba sendo tão importante a data do início do casamento, a data, assim, o patrimônio, né, que você tinha em cada um dos momentos, que seria do início e ali da data da separação, correto? São as duas datas muito, muito importantes, porque tudo que você tinha na sua mão, no seu nome, e o valor que aquilo correspondia no momento do casamento, é dinheiro que você vai descontar do que você acumulou até o final, né? Então, quando eu me casei, eu tinha 10 mil reais, contando tudo que eu tinha, e quando eu me separei, eu tinha 50 mil reais. Na verdade, eu só vou precisar dividir 40 mil reais.
porque os 10 mil é meio que como a gente considera os bens particulares, sei lá, acho que é isso. Particulares na separação, na comunhão no Brasil. Isso. Porque são os bens que eu trouxe. E uma grande diferença também entre Brasil e Ontário é que, como no Brasil, meu entendimento é que a gente fala muito de titularidade, não de valor de bem necessariamente. Quem é proprietário. Então, assim, se você tinha um imóvel quando casou no Brasil e aquele imóvel continua no seu nome, esse imóvel é seu, até onde entendo, você não vai dividir com o seu cônjuge. Aqui no Canadá, se você tem um imóvel no seu nome quando casou, ninguém vai mexer na titularidade. Quer dizer, em algumas exceções, claro, sempre tem exceção, mas em princípio, regra geral, ninguém vai mexer na titularidade. Mas se aquele imóvel valia 100 mil dólares quando você casou, e quando você separou, esse imóvel vale 250 mil dólares, os 150 mil dólares que ele apreciou, ou seja, que ele aumentou de valor, você vai dividir, porque é a tal da equalização. Nossa, daqui pra gente, quem está acostumado com... E, na verdade, os brasileiros entendem muito a questão da comunhão parcial de bens, né? Então, o que eu trouxe para o casamento é meu, ninguém toca. E aí, quando chegam aqui, tem aquela surpresa de que, não, é seu, você trouxe para o casamento, está no seu nome, mas o que você ganhou disso ao longo do casamento, agora você vai dividir com o seu cônjuge. Aqui se aplica isso só em caso de reforma, né? Uhum. Desculpa, Bruna, pode repetir que eu te interrompi. Eu só ponderei que aqui só se aplica isso em caso de valorização quando tem reforma no imóvel, não em valorização por conta do tempo, igual é aí no Canadá, né? Aqui pode ser só o mercado imobiliário valorizou, você não fez nada. O mercado imobiliário aqui, não. Ou separação final de aquestos, né, Bruno? A Rebeca perguntou se essa regra vai valer para a propriedade adquirida antes da mudança para Ontário. Sim, Rebeca, como eu estou falando, é tudo que você tem no dia da separação. A gente tem que preparar o tal do financial disclosure, né? Que você tem que abrir todas as suas questões financeiras, mostrar tudo que você tem, e você vai ter que listar todos os seus bens, independente de quando você comprou. Se você tem o bem no momento da separação, ele tem que estar listado. Se você tinha o bem no momento do casamento, é melhor para você que esteja listado. Se você comprou e vendeu ao longo do casamento, ele não vai aparecer, porque, lembra, a gente está falando de equalização, né? Então, se você vendeu, esse dinheiro ou já foi embora, ou esse dinheiro está em alguma conta bancária que vai aparecer, mas todos os bens que você tem no momento da separação, com exceções, né? Então, obviamente, se eu recebi uma herança, e aí, por exemplo, se eu recebi a herança, e no momento que eu recebi a herança, o imóvel valia 50 mil, no momento da separação, o imóvel vale 100 mil, os 50 mil que acumulou, eu vou dividir, apesar de ser um bem de herança. A não ser em algumas exceções que tem lá no testamento, que tem no marriage contract. Por isso que é muito, 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 muito importante para as pessoas aqui em Ontário, principalmente aquelas que têm propriedade a proteger, né? Às vezes você tem muito e você quer proteger, mas às vezes você tem pouco, e porque você tem pouco, você precisa proteger. Né? Então, é realmente muito importante conversar e se informar sobre isso com um advogado. Camila, a Carolina fez uma pergunta que eu não sei se você vai conseguir responder, mas vamos lá. Se você sabe se em BC as regras são similares à de Ontário. Então, Carolina, eu não posso dar informação sobre British Columbia, né? Porque eu passei no bar daqui e tenho licença daqui. Mas eu acredito, e você precisa se informar com um advogado, que aí... Carolina é advogada, Camila, tá bom, desculpa. Não sei se é em BC, mas a Carolina é do nosso grupo de advogados também. Tá bom, mas eu imagino, até onde eu sei na minha memória agora, British Columbia também faz equalização. Eu só não sei exatamente qual seria, na verdade eu tenho que confirmar isso, mas eu acho que isso é verdade. E eu não sei se tem algum posicionamento em British Columbia em relação a essa briga com outras jurisdições, entendeu? Se eles também entendem que bens fora de British Columbia também tem que entrar, apesar de ter um casamento realizado em outro lugar, com um regime de bens diferente. Eu sei que aqui em Canadá eles são muito de preto no branco, aqui em Ontário, mas em British Columbia eu não tenho certeza sobre isso. Gente, para quem não milita na área aqui no Canadá, é um caos esse financial statement. É um terror, é um terror.
A Carolina me corrigiu, que ela ainda não é advogada aqui no Canadá, ela só no Brasil. Desculpa, Carolina. Nós tivemos. Nós temos uma outra pergunta aqui do Roger. Em caso de um dos cônjuges ter adquirido uma dívida, a dívida também é dividida pelos dois cônjuges? Então, E Roger, isso o Roger está perguntando aqui no Canadá, correto? eu estou imaginando que seja aqui no Canadá. E, de novo, uma equalização, a gente está pensando em quanto se acumulou, né? E para você ter acumulado, é tudo que você tem menos tudo que você deve, né? Então, se eu tenho 100 mil dólares no banco em bens e devo 20 mil dólares no cartão de crédito, na verdade, eu tenho, né, em inglês a gente fala net worth, 80 mil. Então, esses 80 mil eu vou dividir. Então, sim, você divide os bens, né? Você divide os bens e as dívidas, né? Não uma a uma. Uma coisa interessante, no entanto, para Ontário, pelo menos, é que se você teve perda ao longo do casamento, ou seja, eu entrei no casamento com 100 mil e saí do casamento com 80 mil, eu não tenho nada para dividir. E eu não vou dividir a dívida. Ou seja, eu perdi 20 mil, meu cônjuge não vai me pagar 10 mil para dividir essa perda comigo. A gente não divide perda. É fantástico aqui, gente. Então, assim, a gente aqui só divide o que a gente ganhou, e aí, com sorte, o seu cônjuge ganhou mais que você, quando você tem a perda, e aí você vai receber alguma coisa do ganho deles, mas não para mitigar. Existe mitigar em português, gente? Mas não para lidar com a sua dívida, com a sua perda só. Mas sim, dívidas entram na contabilização e são divididas. Isso a gente está falando de casais casados, tá bom? Casados no papel. A gente não está falando de união estável, a gente não está falando de gente que tem a certidão, o contrato de união estável no Brasil. Bom? Tem uma pergunta bem interessante da Mariana, Camila, e também é para você. Se você tem propriedade no Brasil que você vai receber por herança, você pode dispor sobre isso no Marriage Agreement para evitar a equalização dos bens do Brasil? A Bruna pode responder isso? Você tem propriedade? Não, é para você, Camila. Não, porque no início você falou, acho que é uma pergunta para vocês duas. Não, é para Camila. Se você tem propriedade no Brasil a receber por herança, você pode dispor sobre isso no marriage contract para evitar a equalização dos bens do Brasil? Sim. No marriage contract, você pode mudar as regras basicamente quase de tudo. O que a gente não pode fazer no marriage contract é decidir a posse da matrimonial home, ou seja, a matrimonial home é a casa onde o casal vive no momento da separação. E como isso, né, é o teto na cabeça das pessoas, a posse não pode ser determinada, a lei protege muito essa posse, e para não confundir posse com titularidade com propriedade, né? Ou seja, você não pode botar o seu cônjuge para fora porque a casa está no seu nome, isso não pode acontecer. E a outra coisa que a gente não pode determinar no marriage contract são questões em relação à criança. Independente de ter filhos vivos ou dos filhos ainda serem no futuro, a gente não pode determinar nada, porque isso é sempre no momento, o que é melhor para a criança no momento que a decisão estiver sendo tomada. Mas sim, por isso que eu acho o marriage contract uma coisa muito bonita aqui em Ontário, entendeu? Porque você pode determinar o que vai entrar, o que não vai entrar, como é que vai lidar com isso, como é que vai lidar com aquilo, e principalmente a gente faz a linda financial disclosure no momento do casamento, porque, como eu disse, tudo que você traz para o casamento é crédito para você nesse momento da separação, e se você só vai se separar 30 anos depois, você não vai conseguir comprovantes de todos os bens que você tinha no dia do casamento. Então, tudo aquilo que você podia ter de crédito, se você não tem as provas para mostrar, você provavelmente vai perder esse crédito que você podia ter. Camila, então quais são as recomendações para os casais brasileiros que migram para o Canadá em relação à escolha e formalização do regime de bens, considerando a lei do Canadá? Eu vou responder essa, mas antes eu quero falar sobre a união estável. Ótimo. No Brasil é muito comum, né? Pelo que eu estou vendo do pessoal que chega do Brasil, cada vez mais ter união estável. Ao invés de casar, o pessoal vai lá e estamos em união estável. E muita gente faz o contrato de união estável por conta do processo de imigração,
para ficar mais fácil de comprovar, né, a relação estável e tal. E aí vai lá, faz a união estável e coloca que é a comunhão parcial de bens, ou seja, tem um regime de propriedade para a união estável. Não existe direito de propriedade entre pessoas que não são casadas em Ontário. Então, de novo, eu não tenho decisão de nível superior sobre isso entre Brasil e Canadá, mas até onde eu sei, eu nunca vi diferente, se você está em uma união estável, aqui no Canadá, aqui em Ontário, você não tem direito à divisão de bens, você não tem direito a bens do seu cônjuge, o seu cônjuge não tem direito a seus bens. Isso é a regra geral. Existem algumas coisas, não é sobre isso que a gente está falando hoje, existem umas exceções que você vai gastar muito dinheiro, vai ter muito trabalho, vai gastar muita energia para conseguir ter direito a alguma coisa que você, na verdade, ajudou a construir e não está no seu nome, né, e você não é casado. Mas a regra geral não é casado, não tem nenhum direito à propriedade do outro. Então, tá no Brasil, tá em união estável, tem um contratinho bonito lá falando de comunhão parcial de bens, ou separação total, ou comunhão total, ou o que quer que seja. Mudou para o Canadá, não vai ter nada disso. E aí, indo para a recomendação... Nem existe a questão de equalização, nada, né, Camila? Não existe equalização, não existe nada. O que está no nome do cônjuge A fica no cônjuge A, o que está no nome do cônjuge B fica no cônjuge B, com algumas exceções que vão ser muito factuais, depende muito do que aconteceu, das circunstâncias e tal. Então, as recomendações, como que a gente vem falando desde o começo desse webinar, a recomendação mudou, e assim, a gente está falando aqui, óbvio, de Brasil e especificamente Ontário, mas mudou dos Estados Unidos para Canadá, Canadá para o Brasil, Brasil para Portugal. Vai falar com um advogado, principalmente se no momento de você casar, você pensou nos seus bens, se você foi lá no cartório fazer uma união estável, se você pensou isso em algum momento na vida, vai se mudar, é como se você estivesse começando a sua... Como não, né? Você está começando a sua vida de novo no outro lugar. É um outro ordenamento jurídico, e você não pode depois dizer que eu não conheço, não sabia da lei daqui, né? A gente nunca pode alegar desconhecimento da lei. Então, vai atrás, fala um advogado rapidinho, sabe? E o Google, às vezes, não vai te dar a resposta certa. Então, acho que, e sempre você está se separando, vai os dois, né? Vão lá, dividem essa informação. E a solução para cá é, efetivamente, o marriage contract, para quem é casado, ou o cohabitation agreement, para quem não é casado. Ou seja, no cohabitation agreement, as pessoas podem decidir também dividir os bens. Né? As pessoas podem decidir seguir o que está lá. Vamos fazer uma estrutura aqui de divisão de bens como se fosse uma comunhão parcial de bens. Isso está disponível. Os juízes não estão muito preocupados com como as pessoas vão dividir os bens. Né? Aqui em Ontário, principalmente. Né? Que no Brasil eu sei que tem umas especificidades, mas aqui os juízes estão preocupados com pensão, os juízes estão preocupados com a criança, mas como as pessoas vão dividir bens, eles não vão muito interferir no que um casal bem informado, com aconselhamento jurídico, assinou num contrato. Né? Então, você pode ser o quão criativo você quiser, tanto para proteger quanto para dividir bem. Desde que não seja nada contra a lei, né, Camila? Então, mas eu estou dizendo, em relação à propriedade, tem pouquíssimas limitações que a gente dá. Uhum. Entendi. Vamos passar aqui um pouquinho, brevemente, né, porque nós estamos com o horário um pouquinho apertado, para falar um pouquinho de divórcio internacional e homologação. Isso. Quer falar um pouquinho ali como que funciona aqui no Brasil em caso de divórcio, quando o divórcio é realizado aí no Canadá, né, a necessidade de fazer essa homologação aqui no Brasil, como que funciona? Sim, na verdade, isso assim, é uma obrigação para o brasileiro. Ele casou, se divorciou, casou no Brasil, se divorciou aqui no Canadá, ele tem que levar a conhecimento das autoridades, das pessoas brasileiras, esse divórcio. E existem duas formas que ele pode ser feito, uma que é feita via STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ele obrigatoriamente deve ser feito
pelo STJ quando existe filhos, tá? Esse a gente não consegue fugir quando tem menores envolvidos. E também em algumas situações quando teve litígio, tá? Litígio para partilha de bens. Em outras situações, não existindo menores, ou se foi de forma de consensual a partilha de bens, isso pode ser feito via cartório. A gente tem uma esperança que isso vai começar a mudar, que a gente vai conseguir fazer só via cartório, mas por enquanto a regra geral ainda é essa. E aí tem todos os requisitos que a gente precisa, né, para a gente poder fazer isso no Brasil. Uma coisa assim, são vários, e como a gente está já um pouco em cima do tempo, não vou entrar nisso, mas uma coisa muito importante lembrar: todos os documentos estrangeiros, eles devem ser apostilados e traduzidos por um tradutor juramentado no Brasil, senão eles não são aceitos, tá? A gente tem algumas peculiaridades com relação a essa legalização, né, homologação desse divórcio no Brasil, mas em razão do tempo, nós vamos deixar isso para um próximo. Lembrando, se vocês. Desculpa te interromper, pode concluir, Li. Se a não homologação, ela impede que o divórcio seja reconhecido no Brasil, e mantendo-se o estado civil de casado perante a lei brasileira. Isso pode gerar problemas por conta de novo casamento, partilha de bens, recebimento de herança e várias outras questões civis. Então, assim, constituir um outro casamento pode responder até por bigamia, né? Quem está casado em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, por isso a importância de fazer a averbação e estar com tudo regularizado certinho para constituir outros bens também e novo relacionamento, né? Até uma união estável. E uma questão que sempre surge, né, Bruna? É possível averbar o divórcio no Brasil sem eu ter levado a conhecimento da autoridade consular o casamento? Isso é possível, mas primeiro a gente tem que fazer todo o trajeto do casamento para depois fazer o divórcio. A gente até consegue fazer no mesmo ato, mas precisa ser feito isso. Não dá para fazer direto o divórcio sem ter levado a conhecimento do casamento. E uma coisa importante que eu aprendi quando a gente estava se preparando para esse webinar, que é, se você casou no Canadá, brasileiro, casou no Canadá, nunca averbou o casamento no Brasil, você não pode simplesmente ignorar o divórcio no Brasil, né? Como elas falaram antes. Você é obrigado, você deveria ter averbado o casamento no Brasil, e agora que você se divorciou, você tem que averbar o divórcio no Brasil, e aí vai ter que fazer a sequência, né? Na hora do divórcio, vai ter que averbar o casamento e averbar o divórcio. Aprendi direitinho? Isso mesmo. Aprendeu, isso mesmo. Porque muitas pessoas pensam, Camila, mas eu não vou voltar para o Brasil, mas você vai ter herança para receber no Brasil, possivelmente. E se constitui um relacionamento com outro brasileiro, né? Relacionamento, então a gente não sabe o dia de amanhã. E quando surge o problema, a pessoa devia ter regularizado. Né? E aí, de novo, né, a questão, como a gente estava falando do averbar o casamento brasileiro no Canadá, que isso não existe, essa ideia aqui, a mesma coisa em relação ao divórcio. Não existe a ideia de averbar um divórcio feito no Brasil, aqui no Canadá. Né? Então, aqui, é verdade, aqui eu posso falar Canadá, não é Ontário só. O que a gente tem aqui é o que a gente chama de Legal Opinion Letter, né, que é um advogado aqui olhar para as condições em que esse divórcio no exterior, e a gente está falando no Brasil, foi feito, para saber se esse processo aqui no Canadá seria válido ou não. Ou seja, teve a possibilidade das duas partes participarem, né, porque tem alguns países no mundo que a mulher não fala nada sobre o divórcio, então é um divórcio que provavelmente não seria aceito aqui. Se as pessoas foram citadas, né, se os dois estão sabendo do divórcio, se tinha alguma conexão com o Brasil para justificar o divórcio no Brasil. E quando é que você vai precisar desse documento? Só quando você for casar de novo. Né? Então, não existe essa ideia, divorciei no Brasil, então agora eu tenho que averbar em Ontário. Não necessariamente. Né? Só se você quiser casar de novo. E talvez em algumas situações que você tem que comprovar esse divórcio e tal. Mas, de uma maneira geral, quando eu preparo Legal Opinion Letters, é simplesmente para alguém que está querendo casar de novo, né?
E então é isso. E eu conheço pessoas que, não, eu nunca registrei meu casamento no Brasil, então também não registrei o divórcio, e agora me casei. E é um problema por conta dessa questão da falsidade ideológica, da bigamia, dessas coisas que elas estão falando. Exatamente. Camila, tem uma questão muito interessante que surge se eu patrocinar meu cônjuge, se eu for sponsor do meu cônjuge, mas a gente se separa durante o período de sponsorship. Quais são as consequências no direito de família aqui de Ontário? Então, vou responder bem rapidinho, porque a gente já está no tempo. Eu não sou, né, eu não tenho conhecimento específico de imigração, mas o que chega para mim é a pessoa se separou nos 3 primeiros anos que está morando aqui, ou nos 6 primeiros anos do sponsorship, e um dos cônjuges assinou lá, né, quando você está sponsoring alguém aqui, você está dizendo para o governo, eu vou ser financeiramente responsável por essa pessoa. Então, o governo admite vocês pensando, tudo bem, essa pessoa não vai pesar na minha social assistance, né? Eu não vou precisar pagar nada para essa pessoa, pelo menos pelos próximos 3 anos. E aí, se uma separação acontece ao longo desse caminho, a sua obrigação de sponsorship continua em relação a essa pessoa. E não necessariamente é a mesma... Se você está pagando spousal support, né, que é a pensão para o cônjuge, aí talvez a sua obrigação em relação ao sponsorship já esteja resolvida, mas às vezes a pessoa, né, o seu cônjuge não consegue comprovar o direito deles de receber pensão sua, mas se eles acabam tendo que receber assistência social do governo, o governo vai pagar assistência social para essa pessoa, mas ele vai vir em cima de você porque você é o responsável por essa pessoa. Então, o que o governo pagar para eles, você vai ter que reembolsar o governo. E isso é bem sério, hein, Camila? Isso é bem sério, mas casamento é uma coisa muito séria. A maioria eu acredito que as pessoas não saibam disso no geral, né? Não. Camila, aqui para a gente só finalizar. Então, não existe regime de bens específicos aqui na lei de Ontário. Não existe, não existe. Todo mundo que casou é simplesmente casar e dizer o sim. Não é o sim, eu quero que meus bens sejam desse jeito. Aqui a gente só fala assim. Foi muito bom ter esse nosso público aqui com a gente e dividir esse espaço com vocês. A gente agradece e a gente abre para perguntas. Se vocês tiverem perguntas para fazer para nós estamos aqui à disposição. Bom, eu não dei ainda o meu website, não consegui botar aqui também, mas é www.revivelaw.ca. Então, é revive, law.ca. Se alguém quiser falar comigo, tá lá, só botar meu nome também, Camila Mota, advogada Canadá, lawyer, consegue chegar em mim. A gente provavelmente vai botar a gravação nas nossas redes sociais, para a ideia realmente espalhar essas informações para as pessoas estarem preparadas, né? Exatamente. Eu acho sempre muito importante as pessoas estarem numa relação com segurança e estão na relação porque querem estar na relação, não porque estão com medo do que vai acontecer no momento da separação. Então, e para isso... Camila, eu recebi uma pergunta aqui para você. Vamos lá. E no caso, a pessoa em união estável ou casada, brasileiro casada com canadense, e esse canadense, ele morre. Essa pessoa tem direito à herança automático aqui no Canadá? A pessoa casada aqui, união estável, lembrando, união estável não tem nenhum direito de bens. Né? Em vida, em morte, não tem direito de bens. Se for casada, em princípio, sim, aí a gente tem que ver se tem um testamento, né? Porque lembrando que aqui as pessoas podem dispor de todos os bens, né? No Brasil a gente não pode dispor de todos os bens, aqui a gente pode dispor de tudo. Então, se a pessoa que morreu deixou um testamento, deixando os bens para uma terceira pessoa 100%, em princípio, isso é válido até que se prove o contrário. Para se provar o contrário, vai ter que ser uma ordem judicial, um processo judicial e tal. Se não tem testamento, a gente fala que é intestate, ou seja, a pessoa morreu sem testamento, aí, em princípio, sim, vai para spouse, aí depende se vai ter filhos, aí a gente
Enfim, aí esse assunto para outra questão. É, Mas esse assunto vai ser para outro webinar. Mas se for união estável, não tem direito a nada. Inclusive, não tem direito a ser nem o executor trustee. Você não pode nem ser inventariante do seu cônjuge. Você vai ter que, para você poder ser o inventariante do seu cônjuge e não sendo casado, você vai precisar de uma ordem judicial para isso. E aí, se tiver familiar, se tiver que entrar na briga, vai ser uma briga feia. E não tem nem direito de moradia, de continuar morando na casa. Se a casa não está no seu nome, não, porque não é matrimonial home. Se você não é casado, você não tem uma matrimonial home. Então, aquela proteção especial, aquela proteção especial da matrimonial home não está disponível para pessoas que não são casadas. Bom? Joia, muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Pela interação. Na foto que nós postamos tem as nossas redes sociais. Se surgir mais alguma dúvida, vocês podem enviar por lá. A Camila deixou o site dela aqui no chat também para vocês. Lá tem suas informações, né, Camila? Uhum. Tá bom? Obrigada, gente. As perguntas foram ótimas, a interação foi ótima. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até mais.